Olá, irmãos e irmãs do Instituto Teológico Quadrangular. Me chamo Alberto e tive a honra de estudar neste prestigioso instituto. Ao longo do curso, me deparei com desafios que, inicialmente, pareciam difíceis de compreender, especialmente nesta disciplina que hoje compartilhamos. À medida que avançava no curso, percebi a magnitude e a importância dessa disciplina, enriquecida pelo profundo conhecimento presente no livro adotado. Hoje, com humildade e gratidão, coloco-me à disposição para responder a todas as questões desta apostila, pois compreendo a relevância de compartilhar conhecimento e auxiliar meus colegas de jornada. Agradeço a Deus por este momento em que posso contribuir para o aprendizado de todos nós. Que suas mentes sejam iluminadas, que a sabedoria divina guie cada pensamento e que a paz de Cristo esteja sempre presente em nossos corações. Que este canal seja uma fonte constante de troca de saberes, edificação mútua e crescimento espiritual. Que o Senhor abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Com alegria e humildade, venho até vocês para compartilhar o resumo de Bibliologia, uma jornada fascinante e enriquecedora em nosso estudo teológico. Sabendo da importância deste conhecimento para a compreensão das respostas do questionário, apresento-lhes um breve panorama do que exploramos juntos. Capítulo 1. Bibliologia e Revelação das Escrituras. Neste capítulo introdutório, adentramos o estudo da bibliologia e da revelação das Escrituras, confrontando-nos com indagações fundamentais sobre a origem e autenticidade da Bíblia. A definição de bibliologia, como o estudo das Sagradas Escrituras, permeia a análise da Escritura como a manifestação de Deus aos homens. A natureza espiritual das Escrituras é enfatizada, destacando sua origem divina e sua importância na restauração do relacionamento entre Deus e o homem após a queda. A necessidade da Escritura é sublinhada como resposta às condições alteradas de comunhão decorrentes do pecado. A revelação das Escrituras é abordada em duas categorias, geral e especial. A revelação geral ocorre através da natureza, história e constituição humana, enquanto a especial se manifesta na palavra divina e em Jesus Cristo, visando a redenção. A progressão da revelação, evidenciada por Jesus e destacada pelo autor de Hebreus, é discutida como um desenvolvimento complementar. A natureza pessoal, antrópica e analógica da revelação especial é explorada, sublinhando os meios pelos quais Deus se comunica, como eventos históricos e a encarnação de Jesus. A Bíblia é apresentada como resultado da revelação, levantando questionamentos sobre sua inspiração e preservação, temas a serem discutidos no próximo capítulo. Concluindo, a responsabilidade humana diante da revelação é abordada, enfatizando que todos os seres humanos, mesmo os que se consideram ateus, respondem à revelação geral. A necessidade da pregação do Evangelho e da obra missionária é destacada, cumprindo a grande comissão dada por Jesus. Este capítulo inaugura nossa jornada teológica, incitando-nos a compreender não apenas o conteúdo da Bíblia, mas a essência da revelação divina e nosso papel diante dela. Pergunta 1. O que significa a automanifestação de Deus? Por que ela teve um objetivo relacional? Resposta. A automanifestação de Deus refere-se ao próprio Deus revelando-se aos seres humanos. Isso significa que Deus escolheu se tornar conhecido, comunicando sua natureza, caráter e vontade. Esse processo teve um objetivo relacional, indicando que Deus não simplesmente queria que as pessoas conhecessem sobre ele, mas sim que esse conhecimento levasse a um relacionamento pessoal e redentor entre Deus e a humanidade. Pergunta 2. Explique as 3 categorias teológicas de revelação. Resposta. Primeiro, revelação geral, Deus se comunica com os seres humanos através da natureza, da história e da constituição do ser humano. É acessível a todos e fornece uma compreensão básica de Deus. Segundo, revelação especial, Deus se comunica de maneira mais específica e direta através de sua palavra e de seu Filho Jesus Cristo. Esta revelação é registrada nas Escrituras Sagradas e é acessível através delas. Terceiro, revelação gradativa e progressiva, a revelação especial de Deus avança ao longo do tempo, desenvolvendo-se a partir da anterior sem contradizê-la. A revelação foi dada de forma progressiva para se adequar à capacidade humana de compreensão. Pergunta 3. O que significa dizer que a revelação foi de natureza antrópica e analógica? Resposta.
A natureza antrópica da revelação especial significa que Deus, sendo transcendente e inacessível ao entendimento humano, escolheu comunicar-se de maneira compreensível ao homem, usando linguagem humana comum, experiências humanas e até mesmo a encarnação de seu Filho. A natureza analógica refere-se ao uso de elementos do nosso universo de conhecimento para que possamos compreender paralelos da verdade divina. Deus utiliza analogias, comparando características divinas com aquelas que são familiares aos seres humanos para facilitar a compreensão. Pergunta 4. Por que a encarnação do Filho de Deus foi tão especial no que se refere à revelação? Resposta. A encarnação do Filho de Deus foi especial porque representou o ápice da revelação divina. Em Jesus Cristo, Deus se tornou homem, vivendo entre os seres humanos. A vida e mensagem de Jesus foram uma revelação especial de Deus, ultrapassando as mensagens dos profetas e apóstolos. Na encarnação, Deus revelou com perfeição o seu caráter, atributos e emoções. Pergunta 5. Por que há implicações para o homem e para a Igreja quanto à revelação? Resposta. A revelação implica que todos os seres humanos têm alguma forma de conhecimento de Deus, seja através da revelação geral ou especial. Isso traz responsabilidade, pois as pessoas são chamadas a responder a esse conhecimento. A Igreja, por sua vez, tem a responsabilidade de pregar o Evangelho e realizar a obra missionária para que mais pessoas possam conhecer a revelação especial de Deus através das Escrituras. Pergunta 6. Deus é todo-poderoso, poderia usar qualquer meio para comunicar-se, mas por que ele o fez usando homens e através da escrita? Por que a Bíblia é necessária para a humanidade? Resposta. Deus escolheu usar homens e a escrita como meio de comunicação porque isso proporciona uma revelação mais clara, duradoura e acessível. A escrita permite que a mensagem seja preservada ao longo do tempo e alcance diversas culturas e gerações. A Bíblia é necessária para a humanidade porque contém a revelação especial de Deus, fornecendo informações cruciais sobre quem Ele é, sua vontade e seu plano redentor. Através da Bíblia, os seres humanos podem conhecer a verdade que leva à salvação e ao relacionamento com Deus. Capítulo 2. Inspiração, iluminação e unidade das Escrituras. O texto aborda o tema da inspiração das Escrituras no contexto da teologia cristã. Ele explora a relação entre revelação e inspiração, destacando que a Bíblia é vista como a palavra de Deus comunicada aos homens por meio da inspiração. O capítulo discute a causa da revelação e inspiração, enfatizando o amor incondicional de Deus como a motivação para comunicar-se com a humanidade. O texto destaca a necessidade da inspiração para beneficiar aqueles que não receberam a revelação diretamente, preservar o valor da revelação e garantir sua preservação. Ele fornece uma definição bíblica de inspiração, referindo-se não a uma inspiração humana comum, mas a uma inspiração que vem diretamente da mente de Deus. Ao abordar o processo de inspiração, o texto destaca 4 elementos essenciais: em Deus como a causa original, a ação do Espírito Santo, o homem como instrumento e a autoridade escrita resultante. Ele ressalta que a inspiração é uma manifestação da providência divina, resultando em um registro verbal completo, infalível e com autoridade. O capítulo também explora diferentes conceitos e teorias de inspiração, incluindo conceitos liberais, neo-ortodoxos, de intuição e conservadores. Entre as teorias conservadoras, destaca-se a inspiração verbal e plena, que afirma que todas as palavras da Bíblia são inspiradas por Deus. O ensino bíblico sobre inspiração é apresentado, enfatizando que a inspiração é verbal, plena e atribui autoridade ao texto. O capítulo encerra-se discutindo as evidências internas e externas da inspiração, destacando a autoconfirmação da Bíblia, o testemunho íntimo do Espírito Santo, o poder transformador da Bíblia, evidências históricas, o testemunho de Cristo, profecias cumpridas, a influência global da Bíblia e sua indestrutibilidade ao longo da história. Finalmente, o texto aborda brevemente a iluminação das Escrituras, distinguindo-a da inspiração. A iluminação é descrita como a influência contínua do Espírito Santo que ajuda os cristãos a compreenderem as verdades espirituais contidas na Bíblia. Pergunta 1. Qual é a diferença entre revelação e inspiração? Resposta. A revelação é o ato de Deus comunicar diretamente verdades antes desconhecidas para a mente humana, enquanto a inspiração está relacionada à forma como essa revelação é registrada, ou seja, por meio da escrita.
Enquanto a revelação é o ato de Deus fazer-se conhecido, a inspiração trata de como Deus se comunicou, conforme mencionado no texto. Pergunta 2. Explique o processo de inspiração da Bíblia, também com base nos termos gregos originais. Resposta. O processo de inspiração envolve 4 elementos específicos, conforme descritos no texto. Deus como causa. Deus é a fonte originária da Bíblia, sendo o autor primordial. Ação do Espírito Santo. O Espírito Santo atua tanto na revelação vertical quanto na inspiração horizontal, guiando a escolha das palavras e preservando a Escritura. O homem como instrumento. Os escritores sagrados foram instrumentos nas mãos de Deus, usando suas personalidades e contextos para comunicar as verdades divinas. Autoridade escrita. E a Bíblia é o resultado final da verdade revelada por Deus, dotada de autoridade escrita. Pergunta 3. A inspiração plenária é a posição teológica completa e adequada de inspiração. Justifique. Resposta. A inspiração plenária é defendida como a posição teológica completa e adequada de inspiração. O conceito afirma que toda a Bíblia, em todas as suas partes, é inspirada por Deus. Isso é respaldado por versículos como 2 Timóteo 3.16 e Romanos 15.4, que afirmam a inspiração divina de toda a Escritura. Pergunta 4. O que é iluminação? Resposta. A iluminação é distinta da inspiração e refere-se à influência contínua do Espírito Santo na compreensão das Escrituras. Ela ocorre em todos os cristãos e auxilia na interpretação e aplicação correta dos ensinamentos bíblicos. Pergunta 5. Quais são os itens que demonstram a unidade geral da Bíblia? Explique-os. Resposta. De acordo com o texto, os itens que demonstram a unidade geral da Bíblia incluem: autoridade divina. A Bíblia é considerada a palavra de Deus, concedendo autoridade inquestionável ao texto. Inspiração plenária. Toda a Bíblia é vista como inspirada por Deus em todas as suas partes. Autoridade da Escritura. A Bíblia é citada como a principal e última autoridade no que diz respeito à doutrina e ética. Evidência interna e externa. A unidade é sustentada por evidências internas, como a autoridade da autoconfirmação e o testemunho do Espírito Santo, e externas, como a historicidade, testemunho de Cristo, evidência profética e influência global. Capítulo 3. Inerrância, infalibilidade, autoridade e sacralidade da Bíblia. No capítulo 3, o foco recai sobre a canonicidade dos livros do Novo Testamento, GNT, destacando os princípios utilizados para determinar quais textos mereciam um lugar no cânon sagrado. A avaliação canônica baseou-se em critérios como apostolicidade, exatidão doutrinária, conteúdo espiritual, universalidade e, acima de tudo, a inspiração do Espírito Santo. Esse período crucial, abrangendo o século I depois de Cristo, testemunhou o cumprimento de profecias messiânicas e a formação da Igreja, justificando a relevância do estudo do NT por razões históricas, culturais, teológicas e devocionais. O padrão canônico foi minuciosamente estabelecido, requerendo que os escritos fossem vinculados a apóstolos ou indivíduos apostólicos, além de manter uma coesão doutrinária com o restante das Escrituras. A universalidade e a inspiração divina foram essenciais, assegurando que os livros fossem amplamente aceitos e reconhecidos em todas as igrejas. A cronologia do NT foi apresentada, delineando os eventos significativos desde o período interbíblico até a prisão de Paulo em Roma. Essa contextualização histórica forneceu uma compreensão mais profunda dos escritos do NT. O capítulo também introduziu os livros apócrifos, caracterizando-os como textos não inspirados por Deus inseridos no cânon pela Igreja Católica. Denominados ou deuterocanônicos, esses livros são aceitos por alguns, como os católicos romanos, mas rejeitados por outros, incluindo evangélicos e judeus. A não aceitação dos apócrifos pelos evangélicos foi justificada por várias razões, como sua origem no período interbíblico, divergências doutrinárias, falta de citações diretas por Jesus e apóstolos, testemunho contrário de historiadores, e sua inclusão tardia no cânon católico romano. O capítulo também forneceu um panorama dos apócrifos, categorizando-os com base em seus gêneros literários. Encerrando o capítulo, breves descrições do conteúdo dos apócrifos foram apresentadas, enfatizando elementos morais, pretensões históricas com erros e tratados éticos.
Esses textos, não encontrados em manuscritos hebraicos, foram considerados não inspirados por Deus, concluindo-se que não contribuem para o conhecimento das verdades messiânicas presentes nos escritos sagrados do cânon aceito. Assim, o capítulo explorou a complexidade do processo canônico e as razões para a exclusão dos apócrifos nos círculos evangélicos. Pergunta 1. Justifique inerrância com base na posição de inerrância plena. Resposta. A inerrância plena defende que a Bíblia, em todos os seus aspectos, é completamente isenta de erro. Essa posição se justifica pela compreensão de que, uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ele, sendo perfeito e verdadeiro, não pode comunicar informação falsa ou enganosa. A inerrância plena busca manter a integridade total das Escrituras, inclusive em assuntos históricos, científicos e teológicos, afirmando que cada palavra é exatamente como Deus a quis. Pergunta 2. Com base nos fatos que consistem o depoimento da infalibilidade, responda: por que a Bíblia é infalível? Resposta. A infalibilidade da Bíblia se refere à sua incapacidade de falhar em cumprir seu propósito divino. A Bíblia é considerada infalível porque, sendo a palavra de Deus, ela é confiável e cumprirá suas promessas e propósitos. A infalibilidade não apenas se relaciona à ausência de erros, mas também à confiança de que a Bíblia é segura para orientar a fé e prática cristã sem conduzir os crentes ao erro. Pergunta 3. A autoridade da Bíblia é a consequência de sua revelação, inspiração, inerrância e infalibilidade. Esta autoridade é afirmada pelo princípio de sola Escritura. Explique este princípio fundamental para a Igreja evangélica. Resposta. O princípio de sola Scriptura, fundamental para a Igreja evangélica, significa somente a Escritura. Afirma que a Bíblia é a única fonte autoritativa para a fé e prática cristã. Isso implica que, embora tradições, ensinamentos e autoridades eclesiásticas possam ser úteis, eles não têm autoridade suprema, sendo sempre subordinados à Escritura. Sola Scriptura enfatiza a centralidade das Escrituras como a revelação direta de Deus, acessível a todos, e a base para a doutrina e prática cristã. Pergunta 4. Qual é a definição de cânon? Como esta definição afeta a vida dos cristãos? Resposta. O cânon refere-se à lista de livros reconhecidos como inspirados e autoritativos para a comunidade de fé. Essa definição afeta a vida dos cristãos, pois estabelece quais escritos são considerados divinamente inspirados e, portanto, formam a base da teologia e prática cristãs. O cânon fornece a estrutura pela qual os cristãos compreendem a vontade de Deus e guiam suas vidas espirituais. Pergunta 5. O que é apócrifo? Cite as razões pelas quais estes livros são rejeitados pelos evangélicos. Resposta. Apócrifo refere-se a escritos que não são reconhecidos como inspirados e autoritativos pela comunidade evangélica. Evangélicos rejeitam esses livros por várias razões, incluindo sua origem no período interbíblico, a falta de citações de Jesus e dos apóstolos, o testemunho histórico contrário, e a ausência de contribuições significativas para o entendimento das verdades messiânicas. A decisão do Concílio de Trento, a admissão de não inspiração por alguns autores e a falta de base para a canonicidade na arte cristã primitiva também são fatores considerados pelos evangélicos ao rejeitar os apócrifos. Capítulo 4. O estudo dos manuscritos da Bíblia e a crítica textual são elementos cruciais para compreender a preservação e autenticidade das Escrituras. A introdução destaca a dificuldade em determinar a data exata dos manuscritos hebraicos, abordando os originais que remontam a Moisés e os desafios enfrentados devido às perseguições romanas. No tocante aos manuscritos do Antigo Testamento, destacam-se importantes códices como o de Leningrado e Alepo, além dos fragmentos de Cairo e Geniza. No Novo Testamento, há uma vasta quantidade de mais de 5.000 manuscritos conhecidos. Papiros antigos, como os de John Rylands e Chester Beatty, revelam a antiguidade e autenticidade do texto bíblico. A preservação das Escrituras é ilustrada pelos esforços de escribas ao longo dos séculos, com destaque para o rigor e formalismo massorético, cujo cuidado extremo assegurou a exatidão dos documentos. A crítica textual, dividida em baixa e alta crítica, desempenha um papel fundamental na verificação da autenticidade e confiabilidade dos manuscritos.
Além disso, a presença de remissões patrísticas ao Novo Testamento, feitas pelos pais da Igreja primitiva, contribui para a validação do texto sagrado. Os princípios gerais da crítica textual, envolvendo evidências externas e internas, solidificam a base científica desse estudo. O texto também aborda tipos de criticismo bíblico, como o histórico, textual, das fontes, literário, da forma, da redação, canônico, entre outros. Essas abordagens adicionam camadas de compreensão ao contexto, autoria e estrutura dos textos bíblicos, enriquecendo a análise crítica. Em resumo, a preservação e a autenticidade da Bíblia são sustentadas por uma rica variedade de manuscritos, evidências arqueológicas, remissões patrísticas e métodos críticos que, coletivamente, oferecem uma compreensão abrangente e fundamentada da transmissão segura da Palavra de Deus ao longo dos séculos. Primeira pergunta: o que é período interbíblico? O que o caracteriza? Para que serviram as contribuições dos povos naquele período? Resposta: o período interbíblico refere-se ao intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, aproximadamente do século IV a.C. ao e depois de Cristo. Caracteriza-se pela ausência de revelações divinas registradas, com eventos históricos, políticos e culturais marcantes. As contribuições dos povos nesse período incluíram a disseminação da cultura helenística, o domínio romano, e a propagação da língua grega, a koiné. Esses elementos criaram um ambiente propício para a compreensão e propagação do cristianismo no Novo Testamento. Segundo, a transmissão oral não prejudicou a transmissão da verdade até a invenção da escrita. Por quê? Resposta: a transmissão oral não prejudicou a transmissão da verdade até a invenção da escrita devido aos métodos eficazes de memorização e transmissão adotados pelas sociedades antigas. A tradição oral era uma prática comum e precisa, permitindo a preservação fiel de conhecimentos, histórias e valores. As comunidades desenvolveram técnicas robustas de memorização, garantindo a precisão e integridade da informação ao longo das gerações. Terceiro, a invenção da língua escrita foi importante em relação à Bíblia. Por quê? Resposta: a invenção da língua escrita foi crucial para a Bíblia, pois permitiu a preservação duradoura e precisa dos textos sagrados. A escrita facilitou o registro, a cópia e a disseminação dos ensinamentos religiosos, garantindo uma transmissão mais estável e acessível ao longo do tempo. Além disso, possibilitou a preservação de detalhes, contextos e interpretações que poderiam ser perdidos na tradição oral. Quarto, quais foram as línguas originais da Bíblia? Esdras foi o primeiro líder de um trabalho que se realiza até os nossos dias. Que trabalho foi este? Por que este trabalho tem sido significativo para a fé? Resposta: as línguas originais da Bíblia foram predominantemente o hebraico, para o Antigo Testamento, e o grego, para o Novo Testamento. Esdras liderou a restauração do judaísmo após o exílio babilônico, por volta do século V a.C., promovendo a cópia e preservação dos textos sagrados. Esse trabalho tem sido significativo para a fé, pois contribuiu para a preservação e transmissão dos ensinamentos contidos na Bíblia, sustentando a identidade e a fé judaicas. Quinto, o que é crítica textual e no que se dedicam as suas divisões? Explique. Resposta: a crítica textual é a ciência que busca descobrir e corrigir erros nos manuscritos antigos, visando a autenticidade e integridade dos textos. Suas divisões incluem a baixa crítica, que verifica a forma do texto e sua confiabilidade, e a alta crítica, que estuda questões mais amplas, como autoria, data, estrutura e historicidade. A combinação dessas abordagens contribui para uma compreensão aprofundada dos documentos bíblicos, garantindo uma análise criteriosa de sua transmissão ao longo do tempo. Capítulo 5 da Bíblia no Brasil, uma jornada multifacetada. Este capítulo inicia-se com a difícil narrativa da origem do uso da Bíblia no Brasil nos primeiros séculos. Inicialmente proibida e negligenciada, a Bíblia começou a ser disseminada por missionários estrangeiros e sociedades bíblicas no século XIX. Destacam-se as traduções parciais, como a de Nazaré em 1847, e a primeira edição do Novo Testamento de Almeida em 1879. A formação de comissões de tradução em 1902 resultou na publicação do Novo Testamento em 1910 e da Bíblia completa em 1917.
Diversas versões e traduções foram realizadas por missionários e colaboradores brasileiros, refletindo a pluralidade e complexidade do cenário religioso brasileiro. Ambos os capítulos destacam a figura central de João Ferreira de Almeida, seu papel pioneiro nas traduções e sua influência duradoura. A narrativa evoluía ao longo dos séculos, marcada por desafios, perseguições e conquistas, culminando na diversidade de traduções disponíveis no Brasil até os dias atuais. A Bíblia não apenas se tornou acessível, mas também moldou a espiritualidade e compreensão das Escrituras para as gerações presentes e futuras. O legado das traduções ressoa na vida cotidiana, refletindo a riqueza cultural e teológica do povo brasileiro. Pergunta 1. As traduções demonstram a vitalidade e a necessidade da Bíblia. Por que as traduções são necessárias? Resposta. As traduções são cruciais para tornar as Escrituras acessíveis a diferentes culturas e línguas, permitindo que um maior número de pessoas compreenda e se conecte com os ensinamentos bíblicos. Elas refletem a vitalidade da mensagem da Bíblia, adaptando-se às diversas nuances linguísticas e culturais do público-alvo. Pergunta 2. Me explique os termos relativos às traduções e versões: tradução, tradução literal, transliteração, versão, revisão, paráfrase e comentário. Resposta. Tradução, conversão de um texto de um idioma para outro. Tradução literal, preserva a estrutura e palavras do texto original. Transliteração, conversão de caracteres de um sistema de escrita para outro. Versão, uma tradução específica da Bíblia. Revisão, atualização ou aprimoramento de uma tradução existente. Paráfrase, expressa o significado do texto de maneira mais livre e interpretativa. Comentário, explicação ou interpretação adicional do texto bíblico. Pergunta 3. Quais são as principais e mais antigas traduções da Bíblia? Quem realizou este trabalho? Resposta. A Septuaginta, CLXX, é uma das mais antigas, realizada por 70 ou 72 eruditos judeus em Alexandria, século III a.C. A Vulgata Latina, traduzida por São Jerônimo no século IV, também é significativa. Pergunta 4. Por que as traduções e versões em inglês são tão importantes? Resposta. As traduções em inglês, como a King James Version, KJV, desempenharam papel central na disseminação da Bíblia. A KJV influenciou a língua inglesa e teve impacto cultural e religioso duradouro. Pergunta 5. Por que as traduções e versões protestantes se fizeram necessárias? Resposta. Com a Reforma Protestante no século XVI, houve ênfase na leitura direta das Escrituras. Traduções para línguas vernáculas, como a Bíblia de João Ferreira de Almeida, atendiam à necessidade de acesso direto e compreensão individual da Bíblia, sem mediação clerical. O capítulo 6 do estudo sobre a bibliologia proporciona uma análise profunda do Antigo Testamento, abordando diversos tópicos de relevância. A introdução destaca a importância da lei de Deus, categorizando-a em moral, civil e cerimonial. O tópico subsequente revela a influência dos escritores da corte de Israel, com ênfase na contribuição de Davi para a preservação da história por meio da nomeação de cronistas e escrivães. A discussão sobre o surgimento das sinagogas durante o cativeiro babilônico fornece insights sobre a evolução do culto judaico na ausência do templo. Destaca-se o impacto positivo do rei Josias, apresentado como um líder exemplar que promoveu reformas religiosas e restaurou o templo, encontrando o livro de Deuteronômio. A inclusão dos livros perdidos da Bíblia revela uma perspectiva intrigante sobre narrativas antigas que não chegaram ao cânon. O texto explora a lista desses livros, oferecendo uma visão única da história antiga de Israel. O tópico final sobre pesos, medidas e o calendário judaico enriquece a compreensão do contexto econômico e cultural da época, destacando elementos cruciais para interpretar as passagens bíblicas. O capítulo encerra-se com reflexões sobre a transmissão da Escritura, desde a oralidade até a virtualidade, destacando a influência da Bíblia em diversas esferas da sociedade. Em resumo, o capítulo 6 apresenta uma abordagem abrangente e informativa, explorando aspectos-chave do Antigo Testamento e fornecendo uma base sólida para a compreensão da Bíblia e sua relevância ao longo da história. Espero que estejam desfrutando do estudo do capítulo 6 da Bibliologia. Embora não haja um questionário formal, gostaria de propor algumas perguntas para reflexão, incentivando uma análise mais aprofundada dos temas abordados.
1. Importância do Antigo Testamento. Como percebem a relevância do Antigo Testamento na bibliologia e sua influência no entendimento da lei de Deus? 2. Reinado de Josias. Quem foi Josias e de que maneira seu reinado impactou a história de Israel? 3. Evangelhos apócrifos. Quais títulos e conteúdos foram explorados na seção sobre os evangelhos apócrifos? Como esses escritos se diferenciam dos evangelhos canônicos? 4. Transmissão das Escrituras. Diante da evolução na transmissão da Escritura, desde a oralidade até as formas virtuais, como enxergam esse progresso e seu impacto na disseminação da palavra? 5. Influência cultural e social. Além do contexto religioso, de que maneira a Bíblia influenciou a cultura, sociedade e outras esferas além das igrejas? 6. Medidas bíblicas no Novo Testamento. Quais são os principais temas apresentados na seção sobre as medidas bíblicas no Novo Testamento? Como essas medidas proporcionam insights sobre o contexto da época? 7. Estatísticas bíblicas. Ao considerar as estatísticas apresentadas, quais números mais chamaram a atenção e por quê? 8. Relação entre fé e ciência. Como percebem a abordagem da Bíblia em relação à fé e ciência? Existem aspectos éticos que se destacam nesse contexto? 9. Fundamentos éticos da Bíblia. Quais são os fundamentos éticos apresentados na Bíblia e de que forma se aplicam à vida cotidiana? 10. Conclusão do capítulo. Na conclusão do capítulo, quais são os pontos destacados e como podem aplicar esses aprendizados em suas vidas? Caso queiram as respostas destas questões, enviem no meu e-mail, terei o maior prazer em ajudar. Continuem participando ativamente, inscrevam-se no canal para mais conteúdo e aguardo ansiosamente pelo próximo encontro. Que Deus abençoe ricamente o caminho de cada um. Em nome de Jesus Cristo, amém.